Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa novena de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, em sua graça, nos reúne para celebrarmos essa novena de Natal. A cada ano, o Senhor reacende em nós a esperança da salvação, alimenta nossa confiança nele e deseja que o acolhamos com alegria. Hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva. Amanhã vereis a sua glória. Aproveitemos essa oportunidade de esperarmos pelo Senhor, em família, em comunidade, com o mundo inteiro, nossa casa comum. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste quarto dia de nossa novena de Natal, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos rezar o Cântico de Maria, a Virgem da qual nasceu o Salvador. Nela a história da salvação se cumpre desde as origens. As promessas feitas a Abraão e nossos pais alcançam cumprimento pelo sim amoroso da jovem de Nazaré. Agora novas relações são estabelecidas. Deus se lembra daqueles que não tinham vez e nem lugar, começando por Maria e chegando até nós por meio da fé. O texto que eu proponho que você reze, que nós rezemos nesse dia, é Lucas capítulo 1, versículo 46 a 56. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 56. Conforme tenho dito, nós não leremos o texto aqui nesse momento. Você é convidado a tomar a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus, dar uma pausa nessa reflexão, ler o texto, para que ele possa inspirar a sua oração. O que eu chamo a atenção deste cântico do Magnífica é que ele se trata de uma compilação de inúmeros versículos do Antigo Testamento, dos Salmos, Provérbios. É um cântico inspirado, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana, que, da mesma forma como Maria era uma mulher humilhada, que era estéril e que Deus lhe concedeu a graça de ter um filho, que foi o profeta Samuel. Aqui no caso, nós temos uma outra mulher, Maria, através do qual, através de um gesto miraculoso de Deus, haverá de fazer nascer o Salvador, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Né? E outro detalhe que chama a atenção nesse texto é justamente tudo aquilo que é cantado expressando, por exemplo, que Deus se lembra da misericórdia, que Deus intervém a favor do seu povo, que Deus, ao atuar na história humana, ele faz uma inversão, uma revolução social. Uma revolução social. Não espante com isso. É dito no texto, né? Deus derruba do trono os poderosos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Ou seja, quando o reino de Deus acontece na história, e é para acontecer na história, aqueles que oprimem são derrubados dos tronos dos seus poderes opressores, e aqueles que são humilhados e oprimidos têm vez, têm voz, têm lugar e têm dignidade. Então esse cântico aqui é como se fosse uma profecia de Nossa Senhora, né? Ela exerce um caráter de ser uma profecia. Por quê? Porque ela está dizendo que aquele que está no ventre dela haverá de realizar tudo isso para o povo de Israel, né? O Evangelho de Lucas, muito mais do que os outros evangelhos, traz uma conotação social do Evangelho. O Evangelho tem uma conotação social. O Evangelho não tem uma preocupação só espiritual ou com o interior das pessoas. Não, o Evangelho também tem uma preocupação social, né? Por isso que quando Jesus nasce, por exemplo, no Evangelho de Lucas, e os anjos manifestam o nascimento do Salvador, é dito que é uma boa notícia para os pastores, para os pobres. O nascimento de Jesus é motivo de alegria para os pobres. Vai ter um montão de gente que vai ficar triste, chateado, com raiva com o nascimento de Jesus. Jesus seria uma pedra de sapato na vida de um montão de gente. Aqueles que o perseguiram, aqueles que deram cabo da vida dele.
né? Então, é muito interessante esse cântico, né? Porque narra que Deus, de fato, intervém, lembra do seu povo, lembra com misericórdia, com carinho do seu povo, mas, ao mesmo tempo, quando Deus intervém na história humana, Deus promove uma revolução, promove a justiça no mundo. E o que é a justiça? Derrubar do trono aqueles que oprimem, que matam, que ferem a dignidade humana das pessoas, devolvendo, ou seja, elevando todos aqueles que são humilhados, espezinhados e que têm a sua vida sofrida e marginalizada pelos poderes gananciosos deste mundo. Então este cântico, ele é um discurso. Então você vai ler 1, 2, 3 vezes esse texto e vai fazer a leitura orante. Você, nessa leitura pausada, atenta do texto, você vai se deter naquela palavra que mais te chamou a atenção. Por que aquela palavra te chamou a atenção? O que tem a ver com a sua vida? Depois, você, a partir dessa palavra, você vai conversar com Deus, elevar a Deus a sua oração. E depois você vai assumir um gesto concreto para poder praticar esta palavra. E dessa maneira você estará se preparando para celebrar o mistério da encarnação, o mistério do nascimento do Salvador. Que Deus te dê. Após você fazer a leitura orante da palavra, deixo aqui algumas perguntas para que você possa pensar. Quem é Maria no Evangelho proclamado de hoje? Quais as situações apresentadas no texto que não agradam a Deus e que por isso são desfeitas por Ele? E o que este canto de Maria tem a ver com o Natal de Jesus? Que Deus te abençoe e te conceda perseverar nesse exercício espiritual de preparação para o nascimento do Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.